todos. Vamos começar aqui uma rememorização de como programar em .NET, né? Eu programava em C Sharp, programei durante um tempo e eu estou querendo fazer esse projeto. É um projeto simples, mas que tem algumas coisas interessantes nele. E eu quero fazê-lo em C Sharp, já tem esse repositório aqui feito, pronto para isso. Que foi simplesmente um .NET New Console, uma aplicação de console, em que a gente vai tentar desenvolver uma arquitetura nesse sentido aqui, seria um back-end que teria vários módulos que poderiam ser acoplados nele. Esses módulos seriam funcionalidades extras. Ele é agnóstico a storage, a armazenamento, né? Então a gente faria uma interface de armazenamento que a gente poderia armazenar os dados desse back-end em qualquer lugar, AWS, SQLite, Postgres, Mongo, ou arquivo, qualquer outro tipo de dado que você queira, basta implementar a interface para isso, né? Então, o core ele ficaria bem agnóstico tanto a módulos quanto a armazenamento, quanto a interface gráfica, né? Então a ideia é justamente essa, que esse back-end ele seja não seja específico para nada e que seja relativamente fácil de implementar novas funcionalidades através de módulos, funcionalidades externas ao core, que eu já vou explicar o que é, e que também seja fácil implementar novas interfaces gráficas. Por exemplo, você pode querer se comunicar com esse back-end através de uma interface web, mas também pode ser possível no futuro fazer uma versão desktop para ele, para macOS, para Linux, para Windows. Você pode querer executar ele através da linha de comando. Então, fazer uma CLI para ele, né? Então, essa é a ideia. E a gente está tentando fazer aqui um CRM. E aí vamos lá para a definição de CRM, que nem eu lembro mais. Então, vamos perguntar aqui. O que é isso? Não quero isso. CRM de definição. Vamos ver aqui. É uma sigla para Customer Relationship Management, gestão de relacionamento com o cliente, um sistema ou conjunto de práticas que visa gerenciar, analisar as interações de uma empresa com seus clientes, tanto atuais quanto potenciais, né? Então é mais ou menos isso. Gerenciar contatos, rastrear leads, seriam as funcionalidades, né? Automatizar tarefas. Então a empresa tem os CRMs, né, para gerenciar contatos, para saber quais são os clientes, quais são os fornecedores, tem uma lista disso. Então, basicamente, é mais ou menos isso. E esses CRMs são acoplados com ERPs, né, que também é uma outra definição que já está mais relacionado a, aos processos de negócio de organização, né, como finanças, RH, manufatura, cadeia de suprimentos, vendas e compras. Então seria o controle de estoque, seria feito por um ERP e tudo mais. E a ideia seria que esse nosso CRM, o core dele fosse o CRM. E cada parte do ERP, por exemplo, RH seria um módulo desse back-end. A parte de gestão de estoque dos produtos seria um outro módulo. A parte de vendas e compras seria um outro módulo que seria aplocado de maneira que esse sistema de CRM pode funcionar com um ou mais módulos, né? De forma que o cliente que vai estar utilizando, que vai começar a utilizar esse CRM, ele possa, para mim não me interessa o módulo de RH, porque minha empresa é pequena ainda, mas me interessa o módulo de vendas e compras, para eu gerenciar as vendas e compras da empresa, né? Então ele pode optar por utilizar o sistema, esse nosso sistema aqui, que está chamando genericamente de sistema CRM,
somente para gerenciar vendas e compras. Uma empresa maior pode querer a parte de finanças, pode querer a parte de RH, pode querer todas as outras os outros módulos que, né, e que serão oferecidos realmente como módulos e são facilmente acoplados aqui ao sistema. Então essa seria a introdução básica aqui do que a gente está querendo fazer. E eu pensei hoje em fazer um CRUD simples de cliente, né? Que seria parte deste core aqui, né? O que eu estou chamando de core aqui são as especificidades do domínio, as regras de negócio, né? Então, como é que o que é simplesmente o foco do CRM. Já a parte de armazenamento, a parte de mostrar para o usuário, tudo isso não faz parte do core, vai fazer parte de outras funcionalidades. Então, eu não sei ainda muito bem como, como, como que essa estrutura aqui vai ser. Isso aqui pode mudar, isso aqui é somente uma ideia, né? Para a gente tomar como base, tentar seguir isso aqui. E se a gente vê a necessidade de mudança, a gente muda sem problema nenhum. E eu estou pensando, com base nisso, a nossa estrutura de diretório ser algo parecido com isso aqui, né? Então, no core, nós temos as entidades, por exemplo, o cliente que a gente vai fazer agora, vai tentar fazer esse CRUD de cliente, né? Então, o cliente seria uma entidade que faria parte do core. Já quando a gente for armazenar os dados desse cliente, onde quer que seja, que no nosso caso inicialmente vai ser no SQLite, isso já vai fazer parte do storage, não vai fazer parte do core. Porque armazenamento não é parte essencial do negócio. É mais uma coisa de computação mesmo, que a gente precisa armazenar esses dados em algum canto. E quando a gente pensa em entrada e saída de uma aplicação web, por exemplo, a gente pode pensar como ele sendo o back-end, já que a gente está separando a interface gráfica como uma coisa também diferente, uma coisa separada, né? Não seria um módulo, ou podemos chamar de módulo também, acho que não tem muita distinção, né, dos módulos aqui para a interface gráfica. Então a interface gráfica seria um módulo e nós teríamos um módulo web, um módulo desktop de interface gráfica, que também é separado do back-end. Então, e você perceba que nada disso aqui, coisa para mostrar para o usuário as informações de como receber esses dados para mostrar essas informações, isso tudo não tem nada a ver com as regras de negócio do CRM em si. Isso tudo aqui são só coisas que a gente precisa desenvolver computacionalmente para poder fazer as regras de negócio funcionar, né? Então, eu acho que faz sentido a gente separar em módulos diferentes. Storage, backend, UI e, e outros módulos que venham a ter, né? Então vamos ver se a gente consegue seguir essa ideia e fazer isso dar certo. Então, dito isso, vamos iniciar aqui o nosso CRUD de clientes. Beleza. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos entrar aqui no projetinho. Como é que eu estou chamando esse cara? Já esqueci, acho que é sistema. É, acho que sim. Então vamos ver como é que isso está organizado aqui. Tem muita coisa, vou fechar isso tudo aqui. Sem salvar, vamos ver aqui o que está acontecendo. O que é que nós temos aqui? Ok, beleza. Nós temos a aplicação inicial aqui, né, do .NET Console. Tanto é que ainda tem esse Weather Forecast aqui, que é o que vem por padrão nessa aplicação. E se a gente executar ela, .NET Run, vai nos fornecer aqui um Swagger, um localhost aqui.
E se eu não me engano, eu coloco aqui. Ops, eu coloco aqui Swagger. E aí eu consigo ver o que o .NET me dá por padrão, né? As coisas aí. Ok. Então, o que é que eu vou querer aqui? Eu não vou querer o Weather Forecast. Eu vou querer um get cliente para a gente pegar os clientes do banco de dados. Vou querer um post cliente. Vou querer gravar clientes. Vou querer receber clientes individuais. Vou querer receber lista de clientes. E vou querer atualizar um cliente específico. Só que para isso, nós vamos ter que definir o que é um cliente. O que é um cliente, né? Então a gente vai definir isso na entidade, tá? Dito isto, o que é que eu vou fazer? Vou parar a execução e nós vemos que nós estamos na branch develop. Nós temos duas branches agora, que é a main, onde ficará a versão que estará em produção, que agora não tem nada de relevante. E a develop, que é a branch que está em desenvolvimento. Eu vou criar uma branch nova baseada aqui nessa develop para fazer esse CRUD de clientes. Então vamos lá. Vamos pegar aqui também na develop, vamos ver se temos atualização nela. Deve estar muito pequenininho aí. Posso dar um increase font size aqui. Só do editor do console acho que eu posso fazer. Bom, então eu posso usar esse terminal aqui que eu posso aumentar mais facilmente aqui ó, o tamanho. Então, vamos ver se tem alguma atualização. Não tem nenhuma atualização. Então vamos fazer uma branch nova. Checkout-b. Eu vou chamar de feature CRUD client. Beleza, já estamos nela aqui. E se a gente for pro VS Code, a gente já vai observar que ela também está aqui no cantinho pequenininho. Ok, então dito isto, podemos tentar fazer esta estrutura aqui. Core, diretório core, dentro dele teremos entities e teremos nossa entidade cliente aqui, né? Porque nós temos um pouquinho diferente. A gente tem entes, não temos core. Então vamos criar core, não aqui dentro. Vamos criar core e vamos colocar entities aqui dentro. Pode ver. Beleza. Certo. Certo. Vamos aprender junto aqui que eu também não me recordo. Eu quero dar um namespace para esse cara. Vamos ver aqui como .NET 8 namespace classe namespace. Isso que eu quero. Isso que eu quero. Então nós estamos no namespace core. Nós estamos no namespace core. Então talvez, já que comece com maiúsculo, talvez seja bom começar aqui também com maiúsculo. Core. Entities. Core. Entities. Ops. Core Entities. Esse é o nosso Entities.
Esse é o nosso namespace. E aqui nós temos a classe cliente. Cliente. Nós vamos ter com essas propriedades aqui que um cliente tem, né? Nós temos eu acho que temos que colocar público, se não colocarmos ele é privado por padrão. Não me recordo. .NET is public the default. Atributo não, como é que se chama? Vou colar atributos, mas não é atributos. In which the primary language is not the default access modifier. Access modifier, modificador de isso. É privado, então temos que ser explícitos e dizer que é público. Beleza, então aqui é público também. Public. E aí nós teremos um nome. Tem aquele get set, não é isso? Que aí já facilita aqui pra gente. Temos public. Vou botar inteiro, idade. Cliente. Vamos começar simples. O que é que ele está reclamando de nome aqui? No proper name must contain no lugar. Ah, porque é string, ele reclama se eu não fizer algo como isso aqui, por exemplo. Valor padrão, mas eu vou definir isso no construtor. Eu poderia fazer assim também, mas eu não quero que o nome seja opcional. A gente tem que ter o nome obrigatoriamente. Então no construtor eu resolvo isso. Idade inteiro. Vamos fazer nome idade por enquanto, que tá bom. E aí a gente pode aqui fazer um construtor padrão, que seria cliente. Acho que é assim. E a gente vai dizer que se ele não passar nada aqui, ou melhor, a gente vai ter que obrigar a passar um nome, porque o nome é obrigatório. E por conseguinte, a idade também é obrigatória. Então, eu digo que o nome nome é igual ao nome que ele está passando. E mesma coisa com a idade. Nome. E aí eu posso deletar isso aqui. Beleza, então nós não temos construtor padrão, significando que para criar um cliente, necessariamente a gente vai ter que passar o nome e a idade dele. Beleza. Acho que nós temos nossa classe cliente. Agora, agora nós temos que voltar aqui para o nosso esquema e a gente vai ter que fazer o controller desse cara. Então, segundo o nosso esquema aqui, nós temos um diretório back-end e o cliente controller fica dentro de back-end. Ou talvez aqui tivesse ter um diretório a mais chamado controllers, mas não vamos nos adiantar, vamos fazer do jeito que está ali. Então temos aqui um back-end, que seria esse API que eu chamei antigamente, não será mais API, será back-end. E aqui terá o controller, esse cara aqui pode ir para o brejo. E aqui, mesma coisa, vou ter um namespace, vou ter classe, e eu vou ter que deixar aqui e aqui também. Só que esse cara aqui vai ser
cliente controller. E esse cara aqui vai ser backend. Backend tem entidades. E por causa disso, esse cara aqui também vai ser... Ops. Vai ser maiúsculo. Certo? E aí, se eu não me engano, a gente tem que usar uma anotação aqui, controller ou alguma coisa do tipo. E aí a gente vai ter que dar esse using. E agora eu já tenho todos os métodos que eu preciso aqui. Talvez se eu fizer um get, alguma coisa nesse sentido. HTTP get, acho que é isso. Eu posso ter um get aqui, que vai ser um método que vai me retornar um cliente. Vamos retornar o cliente por enquanto. E aí ele já vai pegar lá. Ele vai retornar um cliente e ele vai ser get. Get. Só get, por que não? Get. E eu vou pegar uma lista de clientes. Vamos fazer o mais genérico. Talvez seja mais fácil. Uma lista de clientes. Eu não quero argumento nenhum por enquanto. E eu vou retornar. Vamos supor que eu tenha aqui. Vamos supor que eu tenha aqui uma lista de clientes. Clientes. Uma nova lista. Uma nova lista. E eu vou retornar essa lista vazia. Beleza. Tá aqui. Aparentemente está tudo ok. Agora eu tenho que, de alguma forma, chamar esse cara aqui. Aqui. O que é que nós temos aqui? Nós temos o builder, que é a nossa... que vai construir a nossa aplicação web. Nós incorporamos alguns serviços aqui, que é o Swagger. E aí configuramos a aplicação. Só mostramos o Swagger se ele estiver em desenvolvimento. Se for uma release, né, uma versão de release, essa URL aqui não vai ser possível acessar, porque ela só é possível se for desenvolvimento. A gente está usando HTTPS, redirecionamento HTTPS, que é padrão hoje em dia. E tudo isso aqui faz parte da lógica do Weather Forecast. Nesse map-get aqui. Então, eu tenho que associar esse map-get ao meu cliente ali. Então, eu posso fazer tanto diretamente aqui, como ele está fazendo, como eu posso fazer em um lugar separado. Eu prefiro fazer aqui por enquanto mesmo. Então, por que ele faz um map-get e não só um get? Ele tem um get só. Não tem. Tá, então, adds a route endpoint to the endpoint route builder that matches. Ok. Eu acho que vai dar certo. Se eu passar aqui... como é que eu faço para pegar este cara, cliente controller? Eu acho que aqui eu dou o nome da rota que eu quero, que vai ser cliente. Clientes. Não, barra cliente. Barra cliente. E aqui eu posso passar, talvez, esse método direto. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar passar esse cara aqui. Ver o que acontece. Esse cara está onde? Está em cliente. Controller. Ponto. Não está exposto. Mas aqui está público. É porque não tem instância. Isso aqui não é estático. Entendi. Ele está fazendo a mágica aqui com esse controller. Vamos ver o que é que esse cara aqui tem a dizer. Quais são os overloadings dele?
Tem que ser um im.root builder. Eu passei uma string, então ele tem. Porque aqui está uma string, então ele deve ter um overloading com string, não? Hum. Interessante. Por que ele veio para cá? Eu quero. Eu quero o help desse cara aqui. Isso, padrão em request delegate. Tem um overload. Qual que é o outro overload? Uhum. Qual que? Um request delegate. Como é que eu faço? Esse cara aqui. Esse cara aqui. O que é que ele é? Já que eu tenho essa anotação, ele não seria um request delegate? Talvez não. Get attribute. Uhum. Ok, vamos apagar tudo isso. O que é que temos mais no nosso app? Vamos procurar na internet. Vamos procurar na internet. .NET 8. How to call a controller from program.cs. Eu quero simples, quero simples. Use. Não. MVC. Aqui. Acho que é isso. Ok, ok, yes. É. Porque, na verdade, o controle, ele retorna um iAction result. Isso é verdade. Isso aqui é um ok. Ok. Do tipo list. Cliente. Cliente. Não pode ser usado como método. E como você quer ser usado? Diga aí. iAction result. Isso aqui é um empty result. Fuck you. Sério, tem que fazer login para ver a resposta. Meu Deus, Microsoft. Meu Deus. Ah, sim, claro, sua classe tem que ter isso aqui, ó. Isso aqui que é importante. Isso aqui é bastante importante. Uhum. Tem que herdar desse cara aqui. Ou implementá-lo. Tá implementando ele. E aqui nós teremos algumas coisitas ao nosso dispor. Dispose, change the result, this result, on action execute.
View component result, view result, view result, view result, view result, partial view result, partial on action execute async. Retorna void, aqui retorna uma task. Então teremos que decidir aqui. Esse cara vai ser async, provavelmente. Se é async, tem que ter um danado de uma task aqui. E aqui é só isso aqui. Action result. Ok. Então agora sim parece estar correto. E agora eu posso dizer que eu retorno o meu clientes. Clientes, se ele for cliente, é isso? Alguma coisa nesse sentido? Eu estou redondamente enganado. Talvez eu esteja. Mas ele pode. Ok, result object producer. Ah, é isso mesmo. Agora eu lembrei. Para retornar uma coisa é um ok result. E esse cara, eu posso retornar o meu clientes aqui. Só que aí ele está dizendo que não pode ser usado como método. Não pode ser usado como um método. Foque o Microsoft. Fazer login para ver nada, não. Muitas configurações. Eu não quero o modo Microsoft de fazer as coisas. Quero uma maneira mais simples. Uma maneira mais simples. Vamos relembrar. Simple.NET 8 Tutorial. Ok, sim. Provides methods for configuring service independence injection container. Talvez eu tenha que fazer uma gestão de dependência para ele poder. Add controllers, that's it. É isso aqui. Depois de criar o builder, você pode configurar os serviços que irão ser utilizados na aplicação. This is where dependency injection is set up by registering services within the API container, dentro do container de gestão de dependência, permitindo que eles sejam injetados nos controladores, middleware and other parts of the app. É necessário para registro usando MVC, enable controladores to handle HTTP requests, set support for API controllers and routing. Setting the stage for map controllers call. Ok, later in the middleware setup, certo? Então a gente vai ter que adicionar controles, colocar um middleware para chamar os map controllers. Poderia ser mais simples. Poderia ser mais simples. Eu tenho um exemplo em um outro repositório que eu acho que eu fiz mais simples. Vamos ver se eu acho. Dá para separar da route checker, a simple HTTP file parser to call routes of API. Será que é isso? Um simples interpretador de arquivos HTTP. Ah, não, não é isso, não. Simple API, no RM, no external dependencies. Acho que é esse aqui.
eu poderia começar usando isso como base, certo? Então temos nossos controllers aqui, que é um cliente controller também, né? Então comecei correto aqui, HTTP GET, a rota eu defino aqui, é verdade. Não é assíncrono, é síncrono, mas pode ser assíncrono, não tem problema. Certo, então defino a rota aqui. Beleza, então não estou fazendo muito diferente disso não. Mas como que eu chamo aqui? Como que eu chamo aqui? Realmente é bem simples. Não precisa de muita coisa. A gente só precisa assinar os controllers. O Swagger já está aqui. A gente adiciona os controllers no Builder, né? Então, nós não temos isso aqui no Builder. Então, vamos colocar. Vamos colocar aqui Builder, Add Services, Add Controllers. Aqui, ó. Add Controllers. Beleza? E é isso. Aí eu chamo o Map Controllers aqui. Ele já vai mapear no Swagger aquele caras lá que está dentro da pasta Controllers. Então ele espera provavelmente que no mesmo nível, no mesmo nível de Program CS esteja essa pasta. Como a nossa pasta está dentro de back-end, talvez ele não reconheça, né? Mas vamos ver, vamos tentar. Então aqui a gente apaga esse cara. Não precisamos de nada disso. Não é aqui. Não precisamos disso. Aqui a gente vai fazer map controllers. Aqui, ó. Map controllers. Então eu suspeito que provavelmente teremos que colocar aqui ou aqui alguma configuração para dizer que está dentro da pasta backend. Por padrão ele deve procurar aqui no diretório no raiz. Salvar, vamos executar. Então eu tenho que dizer a rota, eu digo aqui, ó. A rota eu digo aqui. Não aqui no controller. Eu digo a root vai ser... Tem barra na frente ou não tem? Tem. Então vai ser clientes. Aqui é no plural eu coloquei. Mas eu quero botar no singular. Cliente. Cliente. E muito JavaScript, programando muito JavaScript, string é assim. Beleza? Aqui ele está reclamando, vamos só retornar um OK. Sem ser aqui. Vamos ver como é que ele se comporta agora. .net. Vou botar um watch aqui para ele sempre recompilar e a gente conseguir ter mais rápido. Beleza, já encontrou. Incrível. Já encontrou. Não vai retornar nada. Então, para termos certeza, vamos colocar aqui um olá. Olá de cliente. Cliente controller. Recompilou, route reload. Recarregamos aqui. Ótimo. Então, você vê, né? Eu já tinha feito essa pesquisa anteriormente para conseguir a maneira mais simples possível de implementar essas configurações. E não precisa de nada tão complicado quanto eles geralmente falam nas documentações oficiais aqui, né? A gente consegue ser mais simples. Nós conseguimos ser mais simples
com pouquíssima configuração, só 2 linhas aqui. Que a mágica acontece aí, né? Não gosto muito de mágica não, mas tudo bem. Ok, então temos nosso Program CS aqui conseguindo acessar o nosso controlador. E agora a gente tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, pode ser que nosso cliente tenha alguns campos que nós não queiramos necessariamente mostrar para o usuário final. Talvez não queiramos mostrar tudo. E a gente resolve isso fazendo mapeamentos. Então, uma mesma entidade pode mostrar campos diferentes para diferentes consumidores, caso se queira. E para isso você faz um modelo que vai representar uma parte desta entidade. Então, se a gente tem, por exemplo, aqui, eu tenho, por exemplo, aqui um campo chamado salário. O cliente tem um salário, por algum motivo, nossa regra de negócio quer que existe esse campo aqui. Só que eu não quero que salário seja exibido para outros clientes. Esse salário seja exibido somente para o pessoal do RH, por exemplo. Então, a gente vai ter que fazer 2 modelos para esse cliente. Um modelo em que a gente exibe o nome e a idade, e um outro modelo que a gente exibe o nome, a idade e o salário. E é esses modelos que a gente vai exibir ou retornar aqui no controller, né? Então, o que vai ser retornado para o usuário, no caso, a interface gráfica web que a gente está planejando aqui, não vai ser a entidade, vai ser um modelo para o cliente model. Ou qualquer outro nome que você queira dar. E temos agora uma questão. Este cliente model ficará em back-end ou ficará no core? Por quê? Eu acho que fica no core. Porque é o negócio que vai dizer a visibilidade, né? São as regras de negócio que vai dizer, não, o RH, sim, vai ver o salário. Mas os outros clientes não vão ver o salário. Então, isso é uma regra de negócio. Não tem nada a ver com back-end, não tem nada a ver com UI. Então, é regra de negócio. Se é regra de negócio, fica no core. Então, os models ficarão no core. Os models ficarão no core. Então, teremos uma nova pastinha aqui no core, chamada models. E aqui eu vou ter um cliente model. Eu posso ter mais de um cliente model. Cliente RH model, por exemplo. Mas esse aqui vai ser o genericão. E se a gente vê a necessidade de criar um outro model, se a regra de negócio assim exigir, a gente cria e chama cliente RH model, por exemplo. Então, beleza. Então, temos o cliente model. Quem é o nosso cliente model? Aí a gente vai fazer o nosso copia e cola aqui. Eu queria um diretório. Não quero diretório, eu quero um cliente model. Eu quero um arquivo CS model. Esse cara aqui eu apago. E aqui eu digo que é .cs. E aí sim eu posso dar o nosso Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Aqui vai ser models. Aqui vai ser cliente model. E acho que nós teremos... Não sei porque eu apaguei. Nós teremos as mesmas propriedades.
E aqui nós teremos um construtor ou vamos pensar, porque aqui eu não vou necessariamente, não sei se terei lógica aqui. Não deveria ter lógica no model. O model é só para exibir. Então eu posso fazer dela uma classe estática, que eu não preciso instanciar ela de forma alguma. Vamos tentar seguir assim. Eu acho que static vem aqui. Se é uma classe estática, eu acho que ele vai reclamar de valores. Não podemos declarar membros de instância, então tem que marcar tudo aqui como estático. Tudo aqui vai ser estático. Esse cara também. Esse cara aqui também. Uhum. E aí ele está reclamando que eu posso definir valores padrão aqui. Eu estou começando a voltar atrás porque. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser o uso disso. Talvez fique mais claro o que é que a gente quer implementar. Como é que vai ser o uso disso? A gente vai ter aqui, a gente vai primeiro buscar a lista de clientes no storage, seja lá qual for. Depois, com isso, a gente vai ter como resultado disso, né, nós teremos uma lista da entidade cliente. Mas a gente não quer passar a entidade cliente para o usuário, a gente quer passar o módulo. Então, a gente vai fazer um mapeamento da lista de clientes, para uma lista de cliente model. E finalmente a gente retorna o resultado do mapeamento. A lista de cliente model. Beleza. Ele deu um erro aqui de compilação na linha 17, dizendo que o namespace não pode ser encontrado. É verdade, porque eu não importei. Não pode ser encontrado. Cliente model. Cores model, cliente model. Cliente. Client. Aqui eu botei em inglês. Beleza. Tá. Então é o seguinte. Então, esse watch está reclamando, está me atrapalhando. Então, beleza. Dito isso, eu vou simular aqui. Vamos supor que a gente consultou o banco e nós teremos uma lista de clientes. Vou chamar de clientes. Será que eu consigo? Será não? Eu devo conseguir já criar com a lista. Assim, talvez. Vai dar trabalho. Vamos adicionar um cliente aqui. Acho que eu posso fazer um push. Ou add. Push. Add. Vamos adicionar um cliente aqui. New. Cliente. Fulano. Novidade que precisa obrigatoriamente, né? Fulano tem 18. Está reclamando. O cliente não contém construtor que tem 2 instrumentos. Claro que tem. Tá aqui ele. Porque está privado. Beleza. E aqui é o string.
E vamos colocar outro. Cliente Beltrano. Beltrano é mais velho. Beltrano tem 22. Ah, beleza. Então vamos fechar aqui. E aqui outro clientes.add. Ok. Então, temos nossa lista de clientes. Então, a etapa 1 foi feita, certo? Aí a gente vai fazer uma mapeamento. Aí aqui que a gente vai dizer como é que vamos querer implementar esse cara. Se vai ser estático, se não vai. Como é que eu estou pensando aqui? Uma maneira fácil seria uma função map, por exemplo, onde a gente passasse os clientes map, Visual VS Code é um saco, onde a gente passasse aqui os clientes, que seria essa variável aqui, ó, clientes, e a gente tivesse como retorno o cliente map. E a gente tivesse aqui, ó, o retorno seria uma lista de cliente model, que diga cliente model. Então, a gente pode fazer uma função dentro de clientes que a gente fizesse assim map e passasse, a gente quer mapear isso aqui para o quê? A gente quer mapear isso para uma lista de cliente model. Será que a gente consegue fazer algo desse tipo? Ou melhor ainda, não passa. Ele já poderia identificar automaticamente que isso daqui é uma lista de clientes, porque ele sabe que clientes é uma lista de clientes, não é um cliente. Então a gente só diz o tipo. A gente só diz o tipo, que é cliente model. A gente só diz o tipo, que é cliente model. E aí ele mapeia. É um tipo assim. Ah, tá. Então, como é um tipo, a gente pode fazer assim. E chamar sem argumento. Então ele vai mapear para o tipo cliente model. E ele vai retornar esse cara aqui. É um método de extensão. Então a gente pode adicionar esse método de extensão. O que é que ele está dizendo aqui? List client cliente não contém definição para map, tá certo. Could not be found. Are you missing? Não, não tô não. Vou criar um. Então eu não me lembro. Mas a gente pergunta. Deixa aqui. Como how to make extension method in C#. String extensions. Certo. Só que no meu caso vai ser um list. Certo. Então vai ser cliente entity extension. Ok. Como é que eu marco isso como sendo uma entity? Não vou fazer não, porque vai complicar. Então a gente pode simplesmente criar aqui. Pronto. Isso que eu estou fazendo agora não é regra de negócio. Uma método de extensão para mapear cliente para cliente model ou o que quer que seja. Então isso não é core. Definitivamente isso não é core. Então não vai ficar aqui. Certo? Isso é back-end.
por enquanto. Pode ser que seja mais genérico que isso. Mas por enquanto o que mais se aproxima é back-end. Então vamos fazer aqui. Nós temos o que no back-end? Cliente controller. Cliente controller. Então nós vamos fazer cliente. Nós vamos criar uma pasta extensão. Extensions. Onde a gente vai botar os métodos de extensão aqui. E aqui a gente vai criar um arquivo chamado cliente extensions.cs. E aí, seguindo o que está aqui, eu vou colocar o namespace aqui. Vou colocar o namespace backend.extension. E eu vou criar agora, uma classe estática chamada cliente extension. Acho que plural. Tá bom, né? E aí eu faço o método que eu quero. Public static. E aí eu digo o que é que vai retornar. Vai ser uma lista de caso cliente model. E aí ele já importou aqui. A função vai ser map. E ele vai aceitar ele mesmo, né? Acho que como é que ele chama? Diz lista de cliente. E eu não passo nada, não passo nenhum parâmetro de entrada, então é só isso que ele aceita. E aí eu vou fazer o mapeamento agora. Eu vou retornar, eu vou criar aqui um. Pronto, então, isso. Aí aqui eu posso usar ele como estático. Porque simplesmente eu acho que não. Se eu quiser usar como estático, como é que ficaria? Ficaria assim. Eu tenho uma lista de cliente aqui, né? Cliente aqui, que é o this. Então, this. For each. Como é que é o for each aqui? Vamos ver se temos aqui um this. Ponto length, o count. Tem alguma coisa errada aqui? Stack types cannot be used as type argument. This. Aham, então não pode, esse cara não pode ser estático. Ah, tá. Não pode ser usado como argumento, tá? Então acho que faz sentido. Então esse cara aqui, nenhum desses aqui pode ser estático. Vamos ver se eu consigo fazer a mágica aqui. S C E X. Não. Ah, tá. Então, FS. Não. IFS. C. Uhum. Melhor. Posso fazer assim. Porque na verdade não vai dar certo por causa daquele curly braces ali, mas aqui dá norm, começo, próxima palavra, é isso. Só faltou um X no final. Aí eu posso chamar, então, já que não é estático, eu crio um construtor.
Ah, eu acho que o construtor padrão já é implementado por padrão. Se eu fizer assim. E, e eu faço um. Beleza, agora deu certo. Certo. Aí eu faço aqui um this. Ponto. Tá com isso, hein? Ponto. Count. Não é assim não? This string. Ah, tem que ter o nome. Pô. Tem que ter o nome. O nome é lista. Aí eu tenho o meu lista. Ponto. Count. Sim. Então, para todos os itens da lista, na verdade, não. É sim, assim, assim. Assim, eu vou ter um cliente model, uma lista de cliente model aqui. Ah, cliente, uma lista de cliente model chamada models new. E aí, que para cada cliente model, para cada cliente aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que cliente é igual a lista aí. E que já vou criar um novo cliente model. Posso fazer um var, né? Var model é igual a new cliente model. E aí eu falo que o model ponto nome é igual a cliente ponto nome. Aqui onde tem nome, eu vou colocar a idade. E aqui onde tem nome, eu vou colocar salário. E tá feito. E aí eu só adiciono a lista de models, a lista de clientes model, o model que eu acabei de criar. Certo? Esse cara aqui. E, e é isso. E aí eu retorno, né? Retorno models. Eu retorno essa lista de cliente model. Então está feito o nosso método de extensão. Dessa forma, a gente pode vir aqui no controller e chamar esse cara. Mas a gente tem que chamar aqui, tem que fazer o using core. Ponto, não está no core, está no backend. Backend. Ponto extensions. Ponto. Acho que é isso, né? Extensions. E aí eu digo que vai ser o nosso cliente extension. Não posso fazer um cliente extensions, não? Faltou botar public, né? Public, não. Tudo aqui. Uai. Client extensions. Não pode. Use namespace directly can be applied to namespaces. It's a type. Consider using static directive. That. O que é isso? Quick fix.
O que é que o Copilot diz disso? Using static. E aí. Peraí, eu não tô entendendo. Era para funcionar já aqui, ó. Clientes. Eu tenho esse método de extensão map. Tá aqui. Para lista de clientes. O que é que está ocorrendo aqui? Aqui, ó. Hum, hum. Algo está esquisito. Mas eu não me lembro de. Não precisa de static, não. Extension. Assume string extension. Capitalize my string. Pois é. Não precisaria disso aqui, não. Aqui, backend extensions. My namespace extensions. Será que ele tá. Não, não faz sentido. Isso aqui é o retorno. Não necessariamente um método, uma extensão de string vai retornar. String pode retornar qualquer coisa. Pode retornar qualquer coisa. Vamos ver o que é que o Balta tem para dizer sobre isso. Isso. Aqui, ó, por exemplo, aqui é um método de extensão de string, mas está retornando datetime. Talvez não seja possível fazer método de extensão para list, para IEnumerable. Aqui, isso. Talvez. A extension method se encaixa exatamente a parte onde temos uma lista. Converter. Isso, exatamente isso que eu quero. Convertendo lista. Tá, mas está usando o link aqui. Isso. Ah. Hum. Hum. Então, eu passo só a entidade. Courses select. Aham. Entendi. É uma forma, não, eu gostaria de fazer de outra forma. Eu queria realmente fazer assim. Estender de list. Vamos ver aqui o que a internet tem a dizer. How to make extensions. Methods. Extension method in C# from a list of objects. Isso aqui é o que eu fiz. Uhum. Ok, não precisa ser estático. É, por ele funciona aqui. Using generics. Cadê a extensão aqui? Aparentemente eu não preciso mais
using generics porque ele já reconhece, certo? Using. Acho que não precisa mais disso no .NET 8, não. System Collections Generic. Inclusive ele já reconhece list aqui. Não precisa. O generic é para. Talvez seja para o list T. Isso. Tá, então, ok. Não é o meu caso. Então, this list is source. This list is list. Ele chamou de print items. Eu chamei de map. Eu não preciso dizer o tipo aqui porque está claro que é um list cliente. Será que eu tenho que dizer o tipo? List cliente. Não faz muito sentido, não. Não faz sentido nenhum. Se isso aqui fosse T, aí sim era alguma coisa. Mas o list de T. Aí sim era coisa. Não faz sentido aqui. Muito esquisito. Porque vamos lá. Se eu fizer, por exemplo, vou fazer uma restrição de string aqui. Vamos retornar o quê? Vamos retornar a lista de clientes. Model. Lista de cliente model. Vai ser um tmp. E eu vou retornar eu vou fazer uma extensão para um string. Então, ele vai fazer simplesmente o seguinte. Ele vai retornar. Vamos fazer o que é que eu vou ver aqui? Tem que estar dentro ali. Tem que estar dentro e tem que estar aqui. Assim. Vamos retornar simplesmente uma nova lista de cliente model. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer lista. Lista, ponto. Vamos adicionar um novo cliente model. Passando a string como nome e a idade como 20. Acho que não dá para fazer isso porque não é assim, porque não tem construtor. Aí eu acho que tem como fazer. Pode ser simplificado, então simplifica. Vai lá. Pronto. New Client Model. Então quer dizer que aqui também eu posso fazer algo do tipo isso, nome vai ser igual a o que tiver na string, vírgula, a idade vai ser 18, vai ser 40 e o salário vai ser, beleza? Tem alguma coisa sobrando aqui, talvez. E aí eu retorno
list. Ok. Beleza, então, se eu vier aqui, eu vou usar o mesmo método de extensão. Esse método de extensão que eu acabei de criar no controller. Para retornar uma lista de clientes. Vou criar aqui ó, uma string chamada cliente. Eu. E aí, eu vou chamar a variável resultado aqui, ó. Eu vou chamar o método de extensão cliente, que é tmp, e ele vai me retornar uma lista de clientes. Tá aqui, ó. Ou nulo. Se for nulo, me retorne uma vazia. Cliente model vazia. Então aqui ele vai retornar uma lista de clientes. Não? Por que tá isso aqui? Tá, mas vai retornar. Então aqui eu faço um resultado. Resultado. Using static, não precisa. O que é que houve aqui? The use interactive backend extensions appeared previously. Ah, já está ali em cima. Isso aqui não está usando. Uhum. Beleza. Aí se a gente vier aqui, atualizar esse cara. O que é que a gente vai ver aqui? Tá aqui. Então, o método de extensão funcionou. O método de extensão funcionou para string. Tá aqui. Mas não funcionou para para lista de cliente. List cliente. Não funcionou para lista cliente. Vou tentar procurar ver o que está acontecendo aqui. Ok. Então, já estava funcionando. Eu tinha isso aqui, né? Eu não preciso passar o tipo. E aqui eu poderia passar o tipo, mas eu posso simplesmente chamar var. E eu já vou ter o nossa lista de cliente model aqui. Então, se eu vier aqui e fazer o que originalmente eu pretendia, resultado não existe. Sim, daí. Então, se eu fizer o que eu pretendia aqui, eu vou conseguir pegar os clientes do storage, fazer o mapeamento. Olha como ficou legal. Eu tenho aqui uma lista de clientes. Eu digo map e ele vai me retornar uma lista de clientes. Agora eu entendi porque eu estava passando o tipo. Então, mas antes disso, vamos testar. Antes disso, vamos testar. É para a gente ver aqui a lista com os fulano e beltrano. Tá aqui. Beleza. Então, esse método de extensão aqui está funcionando, né? E está pegando justamente os dois clientes que eu criei aqui e retornando o cliente model. Mas eu quero dizer qual é o tipo. É isso que estava. Eu realmente quero dizer aqui que isso aqui vai ser um cliente model. Que aí ele vai retornar uma lista de cliente model.
Cliente model. Isso mesmo. Aí aqui eu vou ter que ter esse método genérico. E aqui vai ser T. Eu digo não T, aqui vai ser vão ser. Interessante, interessante, interessante. Tá. Do jeito que tá aqui, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Eu já explico o que eu tô pensando. Então eu vou passar aqui esse cara aqui. É esse cara aqui. E aí nós teremos T. Nós teremos. Aí ó. Aí vai ter que usar genéricos. Vai ter que usar genéricos e não é uma boa. Não é uma boa. Então a gente pode fazer direto. Pode fazer direto. Eu acho que o melhor não é por método de extensão. Porque vai complicar, vai adicionar complexidade a uma coisa muito simples que a gente poderia fazer, por exemplo, na entidade. Só que aí, esse mapeamento na entidade pode ser feito porque o model também é da entidade. Então, nós podemos ter um método aqui estático, por exemplo, map, em que eu passo static. Ele vai retornar um map model. E vou chamar de map. Cliente model. Cliente model. E eu faço um desse para cada modelo que tiver. Eu adiciono aqui. Sem problema nenhum. Ele vai passar. E aqui é um this, né? Então não vai ser estático, não. Vai ser de instância, porque eu vou usar o this. Eu vou usar o this. Em sentido nesse aqui, ó. A gente pode já pegar o código da classe de extensão para facilitar a minha vida. Coloca aqui. Tô cansado. O que é que tá de errado aqui? Que eu tenho que dar o use. Certo? E aqui vai ser um this. Nome. Diz idade. E diz salário. E eu vou retornar módulo. Ou assim. Não sei se é bom. E aqui é assim. Assim. E isso aqui é assim. Não foi. Então vamos fazer manual. Isso. Aqui é 100. E aqui tem um ponto e vírgula. Então, simplesmente, a gente tem a função, um método map. E aí, eu posso simplesmente, aqui no controller, fazer o seguinte. Eu tenho uma lista de clientes. E eu quero para cada... Eu posso fazer for each aqui? Posso. Para cada cliente. Para cada cliente, eu vou adicionar aqui. Eu quero cliente model. Cliente model.
1000. Para cada cliente, eu adiciono em Models um novo cliente model com os campos nome igual a cliente. Não, aqui eu chamo já está feito lá, eu chamo a função de mapeamento. É aqui que vai entrar esquema. É aqui que entra o esquema. Eu vou adicionar um cliente. Cliente.map. Ficou feio pra caramba, né? Do jeito que estava antes, ficou muito feio. Então eu posso trazer isso aqui para dentro, dizer cliente. E eu vou fazer assim, ó, public. Vai entrar uma lista de cliente model. Eu faço um map list. Map list. E aí eu faço assim. Só que vai ter que passar a lista de cliente. Então já não é mais um deles. Pode ser estático esse cara. Clientes. Então esse cara aqui pode ser, sem problema nenhum, estático. E aí, para ficar consistente, esse cara aqui também vai ser estático. E aqui ele vai ter que passar o cliente. Cliente. E no lugar de this, aqui vai ser, no lugar de this, aqui vai ser cliente. E aqui eu faço cliente.map. Faço cliente.map, cliente é uma porcaria, né? Porque vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Cliente.map. Cliente. Só que como eu tô aqui dentro, eu posso simplesmente chamar map. Map cliente que me referencia esse cara. E eu dou um return. Return models. Aí agora, esse cara aqui, mapeamento. E aqui é o retorno. O retorno já está aqui. O mapeamento vai ficar clientes map. Vai ficar var clientes map. Vai ser igual ao cliente, a classe cliente, que é o método estático. Vai mapear a lista de clientes. Beleza. E aí já vai retornar aqui, ó. Muito trabalho para... E esse método de extensão aqui não precisa mais dele. Eu vou excluir tudo. Salvar tudo. Restart web, yes. Tá dando problema porque isso aqui não existe mais. Também não uso isso. E aí a gente pode ter o mesmo resultado que tinha antes, mas agora assim. Então, recapitulando, o que fizemos aqui hoje foi... O que fizemos foi... Criamos uma entidade, cliente, com 3 atributos. Esses atributos a gente pode mudar quando a gente quiser. E criamos um modelo para ser exposto pelo back-end, para ser exposto a quem quer que vá consumir, que no caso pode ser uma aplicação web, uma página web.
E para acessar isso através dessa aplicação web, a gente fez um controller, em que a gente pode receber uma lista de clientes e configuramos nossa aplicação para utilizar este controller através de duas linhas adicionais simples de configuração da estrutura padrão do .NET 8. E com isso nós temos essa belezura aqui. Nós podemos acessar o Swagger com a rota que a gente configurou e pegando aqui os dados do cliente, fazendo mapeamento. Pegando os dados do controller, que é esse cara, pegando do storage, que no nosso caso é em memória, e retornando o mapeamento dele. Aí, caso esse nosso cliente model, esse cliente model não precisa mostrar o salário, por isso que a gente fez o cliente model. Por isso que a gente não está passando a entidade, porque nós não queremos mostrar o salário. Então a gente atualiza e temos que atualizar o Swagger também. O que é que houve? Estava aqui. Cliente model não contém definição para salário. Sim, não contém. Ah, tá. Porque aqui no modo tem que tirar também. No mapeamento, né? Temos que tirar também do mapeamento. Então, se a gente não quiser exibir, nós simplesmente não exibimos. Não mapeamos e não exibimos. O que me sugere uma possível melhoria de... Não sei como podemos fazer isso, mas com certeza é na função de mapeamento aqui. De a gente só mapear o que tiver aqui no cliente model automaticamente, para a gente só ter um local de mudança. Então isso pode ser um to-do para a gente fazer depois, uma melhoria. Vou colocar aqui implementar, mapear somente campos existentes no model. Dessa forma, precisamos apenas mudar um local model para exibir ou não qualquer campo existente na entidade. É isto. E aí, como isso aqui é feito de parceria, eu vou falar que isso tudo é feito por mim. Então, nós temos isso. Acho que podemos fazer um commit. Todas as nossas mudanças estão aqui. Então, o que a gente fez aqui? A gente adiciona a configuração de mapeamento de controllers auto mapeamento de controllers. Aqui adicionamos a entidade cliente, a entidade model, adiciona entidade e model de cliente no core. Foi tudo. A gente tem que voltar ao commit. Porque eu quero que vá só esse. Eu não quero que o controller vá. Eu não quero que a exclusão do controle antigo vá. E eu não quero
eu quero que a exclusão do cliente antigo vá. Então, isso daqui é aquilo que eu escrevi. Adiciona no core. Adiciona cliente, adiciona entidade e model do cliente. E model, eu estou cansado. Adiciona entidade e model no core. De cliente. Core. Comita. E aqui a gente simplesmente adiciona o controlador do cliente. Controller de cliente. Tudo versão inicial. Tudo versão inicial. Então, a gente pode dar um status, ver como é que tá tudo. Tá pequeno, né? Então aparentemente está tudo ok. Mesmo porque essa branch ainda não foi, nunca subiu, então não tem como ela estar desatualizada. Ela vai subir agora. Subiu. Vamos aqui. No código a gente pode ver ela aqui. Não vou fazer o PR dela porque o trabalho não está completo. Mas temos duas branches acima. Com todas as mudanças que a gente fez aqui. Eu fiz a mudança no... Hã? O que é isso? Eu fiz a mudança no local errado? Ah, não, tá aqui. Eu tô olhando o repositório errado. Você vê o cansaço, né? Então temos aqui a branch nova. Temos aqui a branch nova. Isso, e eu não vou fazer o pull request porque não está concluído. O trabalho não está concluído. Então aqui adicionamos o cliente controller, a entidade de cliente, o modelo cliente, a configuração nova do Program CS. E essa estrutura é porque ainda não foi para main. Coisas do passado aqui. Ok. Então, na verdade, isso aqui é para developer, não para main. Isso. Então é isso. Valeu.